Boa noite, meus alunos do terceiro TA, TB e TC. Hoje a nossa aula é sobre estatística, continuação, né? O tema é representação gráfica dos dados e a aula de hoje vocês poderão encontrar no site da professora Edna, que é profednadomingues.comunidades.net. E o tema, representação gráfica dos dados. Tudo bem? E aí, o que são gráficos? Qual é a utilidade de gráficos? Então, depois que você fez a pesquisa, organizou seus dados brutos em uma tabela de frequência, chega o momento de você apresentar os dados para o público ou para um relatório, para N motivos. Então, você vai apresentar os dados. O gráfico, eles são recursos visuais que eles facilitam a leitura e a interpretação. É muito mais fácil você olhar o gráfico e entender ele e analisá-lo, né? Bem mais fácil. Então, vamos lá. Gráficos são recursos visuais para a apresentação resumida do resultado de uma determinada pesquisa. E aqui eu vou apresentar vários tipos de gráficos, ok? Bom, gráfico de barras. Vocês percebem que eles têm formato de barras, né? E a altura dele representa, então, a quantidade. Esse exemplo aqui, ó, foi feita uma pesquisa com 3 hospitais, hospital A, B e C. Então, nós temos aqui os dados, né, da pesquisa, e na horizontal são as variáveis qualitativas, vocês lembram disso, né? E aqui na vertical seria a frequência absoluta, aquela contagem, tá? Por exemplo, o Hospital A. Foi registrado um determinado dia o atendimento de 200 pessoas. Hospital B, 150. No Hospital C, 130 pessoas. Beleza? Bem facinho de visualizar, né? Agora vamos aqui, gráfico de barras agrupados. Você viu, né? Ele tem várias informações nesse gráfico, e ele aqui tem uma legenda com as cores, né? Verde é mínima, azul média e laranja máxima. Esse gráfico, foi feita uma pesquisa das temperaturas nas localidades em 4 cidades em Portugal, tá? E aqui na cidade de Porto, o que nós podemos perceber, ó, no verde, ó? O que é o verde? Que a temperatura mínima foi de 10 graus e a média de 15 graus e a máxima 20 graus, tudo bem? Em Lisboa, qual foi a mínima? 15. Qual foi a média? 20. Qual é a máxima? 25. Aqui a quantidade. De acordo com a quantidade, é a altura. Ó. Percebam bem isso, ó. Certo? Representa a altura. Qual foi a altura máxima? Foi na cidade chamada Faro e foi a máxima de 35 graus. Ok? Facinho de olhar, facinho de interpretar, né? As cores ajudam a obter informação. Aqui a legenda também ajuda bastante, né? A interpretação de dados. Agora vamos para pictograma. Pictograma também é formato de um gráfico de... Esse aqui, ó, ele é de coluna, né? E o gráfico de barras, ele também é na vertical. Só que nesse caso, ele tem desenho. Quando tem desenho, chama pictograma. Vamos ver, foi feita uma pesquisa, distribuição de alunos numa turma. Aqui são dados e informações que eu peguei de Portugal, tá? E vamos verificar o seguinte, são desenhinhos, né? E aqui a legenda, que o desenho azul do menininho, ele equivale a 4 rapazes, de uma menininha, 4 raparigas. Como eu falei, esses termos são utilizados em Portugal, então raparigas aqui
aos sentidos de meninas. Vamos o quê? Numa sala que tem 16 crianças na faixa etária de 14 anos, quantos meninos tem? Quantas meninas tem? Vamos verificar, olha, tem 2 desenhinhos de 2 menininhos. Lembrando, cada um é 4, então tem 8. E aqui, duas meninas, então mais 8. Total de alunos, 16. Quantos meninos? 8. Quantas meninas? 8. Total, 16. Vamos lá, de 15 anos, né? Quantos meninos tem nessa sala? Vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, 20. Depois, mais 4 meninas, né? Dá 36, ó. Numa classe de 36, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 20 meninos e 16 meninas. Assim, fica bonito, bem, assim, bonito, mas ele é um pouquinho mais complicado de fazer a leitura, tá? Mas cada um tem, cada um, alguns têm mais facilidade, outros não, mas é atrativo. Vamos lá, gráfico de linhas. Como vocês podem perceber, né, é formado por linhas, ok? Vamos interpretar aqui. É um gráfico, um exemplo de gráfico de linha sobre a audiência dos canais durante a semana. Lembrando, essa pesquisa foi feita em Portugal e aqui nós temos alguns canais de TV de Portugal. Aqui na horizontal nós temos os dias da semana, de segunda a domingo, e aqui a frequência absoluta, e está em milhares. Então vamos aqui que a gente pode observar, né? Que essa aqui está maior, não é? Que está mais alto. Qual televisor que é? É esse TVI, né? O que a gente pode perceber? Que ele, na terça-feira, teve uma queda, né? Só 200 mil telespectadores estavam assistindo, mas quando foi indo para o final de semana, ele foi subindo a audiência, né? Ó, olha aqui, ó. Na quinta-feira, subiu, né? Depois ele manteve até sexta-feira e subiu no sábado. O pico aí da audiência no sábado atingiu 500 mil pessoas. Depois domingo começa a cair e assim vai, né? O que a gente percebe também do azulzinho? Do azulzinho é um canal SIC. Ele começou com 300 mil telespectadores na segunda-feira, caiu aqui próximo a 110 mil, mais ou menos, né? 100 mil, né? 150, 110 mil, mais ou menos isso. Depois subiu para quarta-feira, caiu e subiu novamente. Então é bem interessante também. E esse daqui, ó, baixinha a audiência desse canal, né? Olha aqui. Ele continua num patamar assim, ó, né? É o RTP2. Ele fica entre 0 e 100 mil telespectadores. Agora vamos olhar aqui um gráfico dos setores. Aqui, vocês viram que foi utilizado frequência relativa percentual, né? Aqui aparecem os dados em porcentagem. Aqui não, em frequência absoluta, tá? Vamos ver aqui, ó. De novo, uma pesquisa feita em Portugal, certo? Nossa pesquisa não foi falado quantas pessoas participaram, mas o que nós podemos perceber, ó? 50% dos entrevistados, eles preferem pegar táxi, né? Porque fala assim, do transporte utilizado. Então, 50% dos entrevistados preferem o autocarro. Lembrando, a pesquisa foi feita em Portugal. Quantos gostam de andar a pé? 33%. Quantos utilizam carro? 17%. Beleza? É bem assim, a visualização é fácil de interpretar, né? Bem simplesinha.
bem mais facinho. Vamos lá. Leitura e integração de gráficos e tabelas. Para poder complementar aqui nossas informações, achei interessante colocar para vocês algumas informações do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles que fazem o censo, eles pesquisam quantas pessoas estão nascendo, quantos estão trabalhando, N coisas. Então, eu coloquei aqui para vocês estarem dando uma pesquisada. Já deixei até aberto aqui, ó, o link, tá? Vamos ver. Olha aqui, ó, que interessante. Quantas pessoas tem? Qual é o número de habitantes no Brasil? 212 milhões 55.081. E de acordo com a pesquisa que eles fizeram, uma estimativa, que cada 20 segundos nasce uma criança no Brasil. Olha que interessante. É uma estimativa. Eles fizeram o cálculo, uma média e fizeram a estimativa. Tá? Olha só. Daqui a pouquinho vai mudar o relógio. A cada 20 segundos, nós estamos conversando, está nascendo uma criança. Vamos lá? Olha lá, mudou. Viu? Que legal. Aqui, ó. E aqui também, aqui tem os estados, ó. Tem os estados, vamos procurar aqui São Paulo. Procurar São Paulo. Temos aqui ó, a quantidade de habitantes no Brasil. E aqui embaixo, ó, habitantes no estado de São Paulo, 46.360.954 pessoas. E aqui a estimativa de nascimento, ó, médio, é a cada 1 minuto e 27 segundos nasce uma criança no estado de São Paulo. E aqui você encontra outras informações, várias informações, o que você quiser, ó. Evolução dos grupos etários, quantos homens, quantas mulheres têm, a estimativa de quantos homens e quantas mulheres terão em 2060. A gente, ó, é bem muito interessante. Tá? Bem interessante vocês estarem fazendo algum tipo de pesquisa, ó. Muito. Tem por cidade também, tá? Bom, eu gosto de matemática, então eu gosto de gráfico, não sei vocês. Vou voltando, então, para nosso tema. Eu trouxe para vocês aqui, porque nosso tema também eu trouxe alguns exemplos de gráficos, mas interessante é fazer leitura desses gráficos. Como eu falei na outra aula sobre concursos públicos, quando tem matemática, com certeza é batata que cai aí um gráfico para vocês estarem analisando, tá bom? Vamos aqui, ó. Aqui é uma pesquisa. Quanto tempo a pessoa ficou com o carro e foi diminuindo aqui o preço? Vamos ver aqui, ó, os fatores aqui, as variáveis que entraram aqui, ó. No eixo vertical, tá? No eixo vertical aqui é o preço do carro. Na horizontal, o tempo de uso. Vocês percebem, começa do zero e vai indo de 2 em 2, tá? O que acontece? Cada ano que passa, o carro vai depreciando, vai diminuindo o preço do carro, vai perdendo valor. Então, comprar carro como investimento não é legal, não faça isso. Comprar casa é legal, ele aumenta o preço, agora carro não. Ó, o que nós temos aqui? Tem os dois carros, X e Y, tá? Então vamos analisar aqui. Desculpa, olha, tem muito cachorro latindo, mas não tem como parar essa gravação. É a terceira vez que eu gravo a aula, tá? Olha aqui, ó. Esse gráfico de linhas, nesse mais grossinho aqui, ó, é o carro Y. E o outro aqui é o carro X. Então, vamos analisar. Qual é o preço inicial de cada automóvel? Então, quando começou a contar, é o marco zero, tá?
o carro Y valia 55 mil e o carro X, 30 mil. Então, essa é a resposta aí da primeira questão. Após 4 anos, qual é o preço de cada automóvel? Vamos lá. Na horizontal eu vejo o tempo, né? E vamos olhar aqui, ó, 4. O carro X, ele vale 25 mil. E o carro Y, 35. Mas vocês viram como já diminuiu bastante? Vamos lá, a próxima pergunta. Após quantos anos o preço do automóvel Y é inferior ao carro X? Vamos lá. Teve um tempo que, ó, aqui, ó, se cruzaram, igualaram o preço, né? E a partir desse ponto aqui começou a cair, ó. Entre 8 e 9, quem está aqui entre 8 e 10? É o 9. Então, após 9 anos, o preço do carro Y diminuiu. Ele ficou abaixo do carro X. Se você pensa, então, em comprar um carro, aqui, quem no final se deu melhor, né, foi quem comprou o carro X, porque o Y comprou 55 mil e foi caindo, até ficar com preço abaixo do carro X. Bem interessante, né? Vamos lá. Então, para a atividade de hoje, o que eu quero? Que vocês copiem e respondam em seus cadernos. É aquele jeitinho, né? Faz no caderno, copia no caderno, responda no caderno e tire uma foto. Ok? E envie para o meu e-mail dinadome@live.com. A primeira pergunta é: pesquise em revistas, jornais ou internet os seguintes tipos de gráficos: colunas, barras e setores. Ó, coluna, eu apresentei, barras eu falei rapidamente, aí vocês vão fazer uma pesquisa, e setores. Aí vocês vão desenhar no caderno esses gráficos, vão colocar o título, se tem legenda, vão colocar os exemplos aí, tudo bem? Depois, baseado aqui nessas informações que vocês trouxeram, você vai escolher um desses gráficos para analisar e fazer como eu fiz, ó. Eu não trouxe uma pesquisa aqui, um gráfico, e comecei a obter informações, façam o mesmo, tá? Peguem aí, escolham um gráfico e comece a analisar. O que vocês acharam de interessante, o que chamou a atenção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Então, por enquanto é só. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Beijão para vocês, até a próxima aula.